Olá, amigos do Ibirajara. Estamos mais uma vez aqui juntinhos, graças à tecnologia, aproximando vocês daqui de Teresópolis, da Casa Espírita Aristides Silva, a quase 120 quilômetros aí do Rio de Janeiro. Mas é uma oportunidade da gente estar sempre perto, mesmo que seja remotamente. E desculpe a, a contradição aí das palavras, né? Mas é uma forma da gente estar sempre junto. E desta vez nós vamos estudar mais algumas questões do Livro dos Espíritos, porque você sabe que eu adoro estudar a doutrina espírita e compartilhar esses conhecimentos com vocês. Não sou nenhum palestrante, nenhum orador, mas gosto de estudar a doutrina espírita. E se vocês têm também esse propósito, eu acho que nós vamos fazer uma bela parceria. Então, eu agradeço imensamente aos companheiros desta casa que aprendemos a amar com muito carinho, para que possamos estar aqui hoje, dividindo esses conhecimentos com vocês. Então, vocês me permitem, eu vou compartilhar aqui o material de hoje, que é esse aqui, do Livro dos Espíritos, questões 873 a 879, que vai falar da justiça e direitos naturais. Eu sempre gosto de atualizar vocês e contextualizar o que estamos estudando. Esse tópico do Livro dos Espíritos é a parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. É o iniciozinho dela, é a introdução da lei de justiça, amor e caridade, lá do capítulo 11. E, em especial, como nós já falamos, justiça e direitos naturais. É aí que nós estamos começando a estudar as leis morais, as 12 leis morais, que vão, com certeza, fazer a gente refletir em muitas coisas de um planeta ainda de provas e expiações, mas já passando para um planeta de regeneração. Por isso, sem mais delongas, vamos começar com a primeira questão, a 873. A questão 873, que diz o seguinte: o sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado das ideias adquiridas? Os amigos espirituais foram muito assertivos na resposta, como sempre o são, né? São objetivos e não perdem tempo e nem fica enrolando o leitor nas suas respostas muito inteligentes, por sinal. E desta vez não foi diferente. E eles responderam assim: está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Pessoal, não é isso mesmo que acontece? Às vezes, pessoas mais simples, que até comentamos assim, não têm a intelectualidade devida ou a instrução merecida, pessoas humildes, simples, mas que têm mais senso de justiça do que aquele que se diz mais intelectual, mais inteligente, com mais poder soberano. Não é verdade? E quanto mais próximo à idade infantil, a gente vê isso acontecendo. As crianças têm um senso de justiça e de ética que deixa o mais velho até envergonhado, né? E muitas vezes até observamos em noticiários também o noticiário da mídia em geral, seja televisiva, radiofonizada, não importa. Aquelas reportagens um tanto até agressivas, né? Onde o repórter entrevista
um ente querido que veio a desencarnar por uma violência pontual na cidade, e a gente percebe na fala que ele exige justiça, mas na verdade o que ele quer é vingança. Muitas vezes é vingança. Isso está nas entrelinhas e a gente percebe isso naturalmente. Kardec não parou aí. Ele teceu a questão 874, que diz assim: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando um injusto o que os outros parecem justo? Isso é uma característica do nosso planeta, não é mesmo? De provas e expiações, de espíritos ainda brutalizados pela ignorância, pelo ter, pelo poder. E os amigos espirituais responderam: é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Sim, não é o amor que está sendo colocado aqui, mas a paixão. E a paixão tem muito de egoísmo, tem muito de vaidade. Então, esses sentimentos se misturam e faz com que aquele sentimento também de injustiça permaneça em nossos pensamentos, ou dizendo, a justiça não foi feita. E sobre isso, eu pedi a ajuda do espírito Miramês, lá no livro Filosofia Espírita, pela mediunidade de João Nunes Maia. Vocês conhecem, são 8 volumes em que o espírito Miramês comenta cada uma das questões do livro dos Espíritos. E eu vou convidá-lo a aparecer aqui em outras oportunidades, ainda no dia de hoje, nesse estudo de hoje. Então, sobre isso, o Miramês falou o seguinte: quando o sentimento de justiça se mistura com as paixões humanas, se enfraquece, não é verdade? Passando a alma a esquecer essa força poderosa que sustenta a própria vida. Mas nunca prevalecem a injustiça e as paixões, por não terem sustentação. A mentira, pessoal, nunca prevalece. Certa vez, quando eu fui a Sacramento, e alguns companheiros daí da casa, se já foram ou irão ainda a Sacramento, no Colégio Allan Kardec, fundado pelo nosso querido professor Eurípides Barçanufo, na cidade de Sacramento, quando você entra no pátio interno, você vê uma inscrição, uma fala de Eurípides: poderoso é o sol da verdade. Então a verdade nunca vai ficar nublada, sombreada, ela sempre vai se impor. E no momento certo vai acontecer. Então, não tenhamos dúvida sobre isso, né? Um dia a justiça vai prevalecer. E ele continua aqui: elas aparecem em fases de despertamento dos valores espirituais no sentido de educar. Depois desaparecem para sempre em seus lugares. O amor estabelece a paz com os seus derivados, tirando o véu da ignorância que empanava a visão e mostrando as claridades onde a vida agita e cresce, nos dando esperança de viver com Deus mais presente e Jesus mais integrado nos nossos corações. Então, no planeta primitivo, no planeta de provas e expiações, onde a brutalidade ainda se faz presente, essas coisas vão acontecer e vai valorizar uma justiça mais verdadeira, mais própria, de acordo com o nosso adiantamento espiritual. Mas é tudo um aprendizado, como diz aí Mirabês, né? Na questão 875, Kardec é mais ousado. Ele pede à equipe do Espírito de Verdade que defina a justiça. E eles respondem: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais.
Aí a gente lembra Jesus, né? Solicitando, e essa frase vai aparecer aqui várias vezes, né? A espiritualidade maior sempre vai lembrar a máxima de Jesus de desejar ao próximo aquilo que você deseja para você mesmo. Seria, por acaso, seria mais uma lei que poderia ser colocada na tábua das leis, ao invés das 10 leis, das 12 leis, 11, 12, 13, 14, 15 leis que poderiam ser remetidas a essa realidade, porque Jesus sempre vai citar isso. E a espiritualidade maior também vai trazer. Então, as leis morais estão também direcionadas às leis de Moisés, todas elas. Se a gente fizer um exercício de interpretação, a gente vai ver que cada uma delas tem um link com as leis mosaicas. Então, essa talvez não fosse a 11ª lei, quando Jesus diz isso, solicitando que a gente refletisse nessa verdade, de desejar ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nós também recebêssemos. Nós vamos ver mais à frente essa verdade aqui. Existe uma subquestão, uma subpergunta que Kardec fez em relação a essa resposta um tanto objetiva e simples dos amigos espirituais. Que é o que determina esses direitos? Kardec sempre quer ir mais além. Kardec, às vezes, não se contenta com uma simples resposta. Ele vai mais além. E aí, eles responderam duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, eles estabelecem direitos mutáveis com o progresso das luzes. E é verdade, as nossas leis são extremamente mutáveis. Conforme a gente vai evoluindo, a gente procura melhorar, né? Não é como aquelas de décadas atrás. Hoje ainda existe imperfeição? Sim, mas já melhorou bastante. Claro, tem muito que melhorar ainda, mas ela é mutável, ao contrário da lei natural, da lei divina, que é imutável, que é imutável. Mas a lei dos homens não, ainda é falível, né? Vede se hoje, continuemos aqui, vede se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, como nós falamos, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. É verdade, era o que tinha de melhor naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Não é só a relação social, entra também a moral, os valores para com os nossos irmãos. Então, nesses estágios iniciais de evolução, a gente ainda passa por algumas dificuldades nesse sentido, tentando regular apenas a vida do dia a dia da sociedade para tentar torná-la mais harmônica. E muitas vezes fracassamos no intento, porque ainda somos egoístas, vaidosos, egocêntricos, vingativos e orgulhosos. E aí eu chamo Miramês mais uma vez. Vamos ver o que é que Miramês fala sobre isso. E ele diz o seguinte: como definição da justiça, em maior grau para todos nós, devemos dizer que a justiça é amor. Olha, essa talvez seja a melhor definição de justiça. Justiça é amor. E quando atingirmos esse estágio de amor e não de paixão, onde nós estamos, talvez a justiça se faça presente em todos os habitantes do nosso orbe.
A natureza nos dá exemplos insubstituíveis em toda a sua floração de vida. É Deus nos mostrando o seu caminho para todos e tudo criado por Ele. A lei humana é necessária para mostrar a lei natural da justiça, e ela passa a viver em nós e por nós. Em tudo o que fizermos, não nos esqueçamos da justiça, mesmo nas coisas materiais. E esse senso de justiça, pessoal, está aflorando em nós. Hoje, muitas vezes, ao dormir, ao colocar nossa cabeça no travesseiro, nós ficamos refletindo nos erros que cometemos, nas injustiças que cometemos, magoamos alguém, fomos infelizes na nossa forma de falar, de se expressar, ferindo o nosso irmão. E às vezes ficamos várias noites sem dormir com isso na nossa cabeça. Veja como é que nós evoluímos, meus irmãos. Lá atrás, em encarnações passadas, a gente nem estava aí para esse pessoal. Como diz a garotada, né? Chutava o balde. Não estava aí nem para se preocupar. Eles que se virem. Ah, estão magoados comigo, o problema é deles. Hoje, pelo menos, nós já ficamos pensativos em relação ao nosso erro na busca do perdão. É uma evolução, é um grau de evolução. Na questão 876, perdão, Kardec diz assim: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Veja bem, Kardec ele é extremamente didático naquilo que ele quer chegar. Ele começa do mais simples, né, e vai ao mais complexo, mas de uma maneira muito didática, muito, muito reflexiva, né? E aqui o amigo espiritual responde: disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Ora, é o que nós falamos. Essa frase vai se repetir constantemente a partir de agora. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Isso está na nossa consciência. Já falamos isso lá atrás. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em cada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Então, já está dentro da gente. A gente traz isso no nosso espírito, essa consciência da busca da justiça. A gente sabe quando as coisas não estão bem, quando não estão certas, né? Como a gente poderia contribuir? Basta querer, porque isso já trazemos em nosso coração, no nosso interior, no nosso lá no âmago do nosso espírito. E assim vai evoluindo e vai crescendo como uma bola de neve, né? Sempre para o bem do próximo. Até que tenta nos ajudar a entender. Ele nos tenta ajudar nesse processo. Ele tenta explicar de uma outra linguagem como é que isso se procede. E Kardec, então, numa nota dele, nessa questão, ele diz o seguinte: efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Isso é verdade. São coisas diferentes. É um dualismo ali. E Kardec lembra bem isso. Não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou
para que prevalecesse o seu direito pessoal. Isso é verdade, pessoal. Desde que o homem é homem, na história da humanidade, sempre de forma egoísta, a gente sempre procurou trazer o nosso direito pessoal para se impor perante o próximo ou a sociedade. E Kardec conclui dizendo que a sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Então está na hora da gente ser menos egoísta, querer tudo para nós, o que sobrar dá para o próximo, para pensar mais na coletividade, na harmonia da coletividade. É aí que reina a verdadeira justiça. Kardec foi muito claro nesse sentido. Na questão 877, ele pergunta, o codificador, da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem obrigações especiais? O que é que vocês acham, hein? Olha a resposta dos amigos espirituais. Certo, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos do seu semelhante. Veja que eles vão voltar a essa questão de respeitar o direito do próximo. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe, deveres recíprocos. Talvez seja aí a, a necessidade de leis, de códigos penais. Quando o homem amar de verdade, de forma fraterna, mas, mas de verdade mesmo, não só de boca para fora, essas leis não precisarão existir. Não existirão mais códigos penais, castigos, prisões, porque nesse nível de evolução do espírito, todos vão se amar, que é a proposta maior da justiça. Então não haverá necessidade de regulação, né, jurídica para o bom comportamento na sociedade. Não é verdade? Eu trago agora uma companheira nossa muito querida, lá do Núcleo de Estudos Espíritas, Chico Xavier, lá do Anil, a Soninha, Sônia Campos. A Sônia Campos escreveu vários livros, né, sobre interpretando o Evangelho, falando sobre o Livro dos Espíritos, e ela escreveu um muito especial em duas partes, né, em dois volumes, refletindo com o Livro dos Espíritos. E ela faz algumas colocações importantes. E ela não deixou de contribuir para essa questão que nós estamos estudando, da justiça divina. E o que é que a Sonia Campos coloca? Ela diz assim: embora a justiça seja uma lei da natureza, ela é entendida de forma diferente entre os homens, o que faz com que o que pareça justo para um seja considerado injusto para o outro. E é verdade, devido à nossa diferença em evolução, até mesmo dos costumes, da cultura, da localidade em que vivemos, dentro desse planeta enorme, o conceito de justiça é diferente. Talvez nos países mais desenvolvidos socialmente falando, como nos países nórdicos, nós vemos um senso de justiça mais ligado, né, à prática da justiça para com a natureza e para com o homem, respeitando esses aspectos. É verdade, isso pode ser verdade, sim. E ela depois coloca: onde não se pratica a lei de justiça, cada um se entrega a represálias, causando perturbação e confusão na sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. É por isso que nós temos as leis sociais, os códigos penais, né? Porque ainda não temos condições
de viver em sociedade amando verdadeiramente o próximo. Sempre vai haver detritos, atritos, perdão. Sempre vai haver atritos, sempre vai haver brigas, discordâncias, sempre vai haver milindres que pode chegar a um estágio de envolvimento, de violência muito grande. Nas organizações se estuda tremendamente a preocupação em trabalhar em equipe sem que haja um desfavorecimento de um e de outro, tentando equilibrar os valores, né, os conceitos de justiça para todos os funcionários. Mas, mesmo assim, há conflitos. Daí se estudar na gestão de pessoas hoje em dia, né, a administração e o reflexo nas discussões internas de grupos, de equipes, de pessoas, estudando os conflitos dentro das organizações. E diz a teoria que basta ter duas pessoas que já pode haver conflitos. Por quê? Porque a gente ainda não se ama plenamente. Então a Soninha Campos está certa, completamente certa. Na penúltima questão, Kardec pergunta: podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito? E essas duas gravuras, essas duas fotos que aí estão, eu acho que já mostra para a gente até onde a gente pode ir, né? A gente não deve ultrapassar o direito do próximo. E é isso que os espíritos respondem mais uma vez a Kardec. Eu acho que agora ele se convenceu, né? O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente, quer dizer, de forma recíproca. Então, o limite do direito está em reconhecer no seu irmão que ele tem o mesmo direito que você. Então, você já não pode ultrapassar aquela linha, porque aí você já está invadindo a o íntimo daquele companheiro, já está agredindo intimamente. Cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tome a sua decisão e receba como consequências tudo aquilo que ele imaginou, pensou e desejou ao próximo. Eu não posso invadir o espaço do meu irmão para que ele faça aquilo que eu acho que é certo. Que muitas vezes a gente pensa que estamos certos, mas não, estamos errados. E a vida que o nosso companheiro vive, a vida que o nosso irmão está levando, ele tem um contexto muito íntimo, muito subjetivo. E por isso que ele acha que o que é certo para você não é certo para ele. É muito interessante a gente estudar isso filosoficamente, mas não teremos tempo para isso, para tal. E na 878, a Kardec, nessa subpergunta, faz a seguinte questão: mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais ao seu semelhante, que virá a ser da subordinação dos superiores? Não será isso uma anarquia, anarquia de todos os poderes? Ora, existe autoridades, né? Existe subordinação, hierarquicamente falando. Como é que vai ficar isso? Até uma pergunta inteligente de Kardec. Mais inteligente ainda é a resposta dos amigos espirituais. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. E aí a gente fica pensando aqui na época da escravidão no Brasil. Puxa vida, eu acho que em matéria de direito natural, direito ao próximo, nós violamos tantas regras que o Brasil ainda, em várias encarnações futuras desses irmãos, desses companheiros, na história do nosso Brasil, ainda teremos ainda algumas coisas a resgatar em função desse malefício
que fizemos aos nossos irmãos em terras africanas, trazendo para cá para serem escravos, tratados como animais inferiores. Isso num Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Então nós temos muito que trabalhar para perdoar, né, aqueles que cometeram tais crimes, para tentar reverter o quadro, porque ainda existe muitos irmãos desencarnados que estão querendo justiça, na verdade, desejando vingança contra aqueles que o martirizaram, que o maltrataram, que o chicotearam, que o mataram, que condenaram à morte. Então, os direitos naturais são iguais para todos, meus amigos. Deus não fez uns de limo mais puro do que o de que se serviu para fazer os outros. E todos os seus olhos são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Demais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isto para que os que se julgam superiores conheçam os seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Pura verdade, meus amigos. Se o superior, se aquele que está lá em cima, no alto escalão da sua organização ou da sociedade em que está inserido, se ele trabalhar com sabedoria, terá o respeito dos seus subordinados. Basta trabalhar com amor. E temos vários exemplos assim. E, finalmente, na última questão, a 879, Kardec pergunta: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Não é por acaso que eu coloquei essa gravura de Jesus aí. Vocês vão entender por quê. Olha a resposta dos amigos espirituais. O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. E não há mesmo. Até porque Kardec já dizia: fora da caridade não há salvação. E sem amor, amor sem caridade, caridade sem amor, é injusto, né? Parece que só se combina juntando os dois verbos, né? O amor e o perdão, junto com a caridade. Se você aprender a amar e a perdoar, conjugar verdadeiramente esses dois verbos, possivelmente você nem vai precisar mais reencarnar no planeta Terra. Mas se nós estamos aqui, é porque ainda não estamos aprendendo a amar e a perdoar. E como é que nós vamos fazer a justiça? Como é que nós vamos fazer a caridade? Jesus foi o exemplo. Jesus foi o exemplo. E aí eu trago mais uma vez Miramês, e ele diz isso taxativamente, concordando com o que foi feito a resposta anterior. O caráter do homem que pratica a justiça em toda a sua pureza é o do homem reto, ao qual nunca falta tranquilidade e consciência. É aquele que vai poder dormir à noite tranquilo, sabendo que tudo fez para o bem do próximo. A justiça universal que acompanha os sentimentos puros em todas as forças da justiça com amor, só a conhecemos em Jesus. Por isso que é que nós colocamos a figura de Jesus. E Miramês afirma aqui: na terra, aplicando a justiça do amor e da caridade plena de forma universal, só conhecemos em Jesus. O verdadeiro justo tem todas as qualidades afloradas do seu comportamento. É sempre caridoso, porque ama em toda a extensão da palavra amar.
Temos exemplos? Temos, sim, vários ícones da nossa doutrina, do catolicismo, do esoterismo, da, das religiões protestantes, os santos da igreja, os irmãos muçulmanos, muitos deles praticando o amor ao próximo, porque o Alcorão, na sua essência maior, diz lá o mesmo que está no Evangelho de Jesus: amar ao próximo, fazer a caridade, ajudar o próximo. O fundamentalismo é que desviou muitas vezes a proposta maior que está lá no Alcorão. Mas é um livro de amor, de caridade, de justiça. Então, meus amigos, desejo a todos vocês muita paz, que o estudo de hoje possa trazer muita reflexão no sentido da justiça, do amor e da caridade. E isso é só a introdução, porque nas próximas semanas vocês terão a oportunidade de estudar mais profundamente o significado das leis morais, das leis divinas, da lei de justiça de Deus, que é imutável, fazendo com que a gente possa, a cada existência aqui na Terra, refletir nesses conceitos para, para que possamos melhorar o nosso, o nosso maior desejo, que é de evolução espiritual. Mas sem a prática da justiça, da caridade e do amor fraterno, isso fica difícil. Por isso que nós estamos reencarnando sucessivamente em busca dessas conquistas. E se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Porque se existe determinismo na doutrina espírita, uma delas é essa, que nós fomos criados para sermos espíritos felizes e de primeira ordem. E sendo um espírito crístico de primeira ordem, nós vamos conhecer o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor de fraternidade e de inclusão dentro da sociedade. Muita paz a todos e, sabe, até uma nova oportunidade. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.